Oiê, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da chave número 6. Ela tem como sombra o conflito, o dom dela é a diplomacia e a seed dela é a paz. Ela tem como parceira de programação a chave número 36 e ela está dentro da cadeia da alquimia, junto ali com a chave 40, 47 e a 64. Essa cadeia ela vai trazer uma transformação bem interessante para a espécie humana. E a função dela é ativar um processo de liberação kármica que permite que seus corpos sutis mais elevados se manifestem diretamente através do seu corpo físico. Falando um pouquinho a respeito da sombra, né? Então, assim, essa sombra, ela carrega um dilema. É o dilema da proteção. Então, eu me protejo de você porque eu estou identificada com o meu conjunto de crenças emocionais. Existem feridas que eu reprimo, feridas voltadas à questão da vergonha, da culpa, da rejeição, abusos. Aí eu guardo isso. Antes que isso possa acontecer, eu crio uma barreira e eu me identifico com essa barreira que é esse conjunto de emoções que eu não quero olhar, eu quero me proteger. Então eu tenho medo que você avance o sinal, avance as minhas fronteiras. A chave 6 fala dessas fronteiras, dessa delimitação. Então, o nosso corpo físico, ele já se delimita. A minha fronteira está aqui, na minha pele. Eu acabo aqui, dentro do corpo físico. Só que ela é uma chave extremamente profunda porque ela vai falar de relacionamentos. Ela fala também da guerra dos sexos. Ela fala do homem e da mulher, do rico e do pobre, leste ou oeste. Ela fala dessas polaridades. Só que é uma chave que fala também da necessidade de equilibrar o pH dentro do nosso corpo. Então, nem tão alcalino, nem tão ácido. Vamos colocar isso dentro de um equilíbrio? Nem tão para lá, nem tão para cá. Aí a chave 50 ela vem até para dar uma ajudadinha aqui, com o dom do equilíbrio. E isso a gente vai olhando para um aspecto individual, né? Então, como reage esse indivíduo enquanto relacionamentos, enquanto sociedade? A gente bem sabe o quão desafiador é esse mundo, né, dos relacionamentos para as pessoas, né? O quanto isso, de fato, gera muito conflito. Só que quando a gente olha para uma nação, por exemplo, esse conflito ele se transforma numa guerra. Então, a amplitude disso, ela vai aumentando numa proporção que não é muito legal, né? Então, a gente acaba vivendo dentro de um campo, né, de muito desequilíbrio, de muita corrupção. E esse desequilíbrio, ele não está única e exclusivamente voltado a essa questão dos meus relacionamentos. Ela fala do yin e yang dentro de mim. Ela está falando das minhas células. As minhas células estão trabalhando juntas ou elas estão gerando vírus, doenças, miasmas? Eu estou me defendendo do outro ou eu estou me defendendo
de mim, tá? Um outro ponto a respeito dessa chave que é legal, né? Que ele fala a respeito das duas naturezas, né? Então, tem uma natureza que é atenciosíssima, que aí você se coloca num lugar onde você agrada tudo e todos, para não gerar o conflito, mas isso gera um desconforto muito grande dentro do teu íntimo, porque você sabe que essa não é a realidade que você gostaria de estar vivendo. Então isso gera um problema interno, mas no externo você está fazendo tudo. E do outro lado a gente tem uma outra natureza que é a indelicada, que são aquelas pessoas que, para se defender, elas atacam. Elas projetam essa dor no outro, elas julgam, elas culpam. E aqui sim, elas entram num outro tipo de conflito. Então, nenhuma, nem outra, tá? O caminho aqui acaba sendo o caminho da diplomacia, que é o dom. Então, a diplomacia, ela pede para que você baixe a guarda e abra o teu coração. Se coloque num lugar de vulnerabilidade para que o outro possa conseguir, para que o outro acesse aquilo que está dentro do teu coração. E não só o outro, mas você mesmo, para que você entre em contato com você. Então, aqui a gente encontra vários tipos, né, de caminhos, que é o caminho de você com você mesmo, porque você pode estar se defendendo de você e daquilo que você sente, daquilo que você reprime. Você pode estar se defendendo do outro, mas o outro é um presente na tua vida, porque ele está trazendo algo que pode ser olhado, e é dentro da semente do conflito que a gente vai encontrar o caminho da paz. Então, trazendo para um exemplo prático, né? É uma discussão de casal. Essas duas pessoas, muitas vezes, elas discutem porque elas estão identificadas com uma dor. Só que um não consegue enxergar a dor do outro. Eles só reagem e conflitam. Quando eu chego e eu falo, olha, eu tô reagindo a partir de algo que eu passei na minha vida, que aconteceu assim, 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 eu senti dessa forma, eu percebi dessa forma. Então, quando eu vejo que você reage de uma forma muito semelhante, isso gera um gatilho, mas eu gostaria de desativar esse gatilho. Porque eu amo você, eu tô junto com você, eu gostaria de construir algo com você. Aí, você entende que é através dessa conversa mais diplomática e dessa vulnerabilidade que a gente começa a encontrar o caminho para a paz. E aí, dentro do caminho da paz, a gente consegue estabelecer, equilibrar, né, esse pH. Aqui, a nossa aura, ela vai sendo transformada. Então, os limites da nossa pele, eles são transcendidos. Abre. Por isso que a cadeia da alquimia, ela fala dessas frequências superiores, né? E dessa correlação que a gente tem com o corpo físico. E é bacana pensar nisso tudo, porque esses dias eu estava estudando a cadeia da matéria, e a cadeia da matéria, ela vai falar, né,
nascimento, primeiro, segundo e terceiro setênios, mas ela fala basicamente do caminho, né? O espírito vem para fazer uma experiência nesse corpo físico. Só que em um determinado momento, a gente encontra até essa cadeia da alquimia, onde esse corpo físico, ele começa a desaparecer. Não existe separação entre esse corpo e a totalidade. E é nesse estado que a gente encontra a paz. Então, ele explica também que esse movimento, ele é um movimento que está acontecendo, é uma mutação genética no nosso corpo. Isso não é para todo mundo. A chave 49, ela também explica, né, a respeito dos genes recessivos e dos genes penetrantes. Ela comenta, né, a respeito de uma bifurcação que vai acontecer a partir do nosso centro. E a chave 6, ela traz isso novamente. Só que ela fala que essa frequência da CID, ela é uma frequência ainda muito alta e que o nosso corpo físico, ele ainda está se configurando. Então, nem todo mundo tem a matéria-prima para poder abarcar isso, tá? Então, basicamente é isso. Esse é o meu resumo. Eu acho que é interessante, né, para as pessoas que têm essa chave, não só as pessoas que têm, né, mas para qualquer outra pessoa. Mas é legal saber que se você tem essa chave, você tem uma capacidade muito grande de enxergar um conflito antes que ele aconteça. Então, é uma capacidade de estabelecer paz entre esses relacionamentos para que a pessoa já comece a reorganizar, né, a trajetória, para que ela não caia nesse vício, né? Porque o nosso corpo, ele encontra muitos vícios, né? E a reação, muitas vezes, ela tá viciada. Então, o outro fala, eu já retruco, nem penso. O outro me cutuca, eu já entro num conflito. Então, quando você encontra esse equilíbrio entre falar e ouvir, metade do caminho já está percorrido. Quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos isso que fala a chave 6. Espero ter ajudado. Isso foi um pouquinho dos estudos desses últimos dias. E me conta aí, como é que você experimenta essa chave? Tá bom? Até mais!